Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa 8ª leitura do livro O que o Vento Sussurra. Então, quase no final teremos essa, a gente vai até a 11ª, né? A gente vai até a quinta-feira, hoje é segunda, então tem essa e mais 3 leituras aí. Bom, antes de começar, vamos ver o que vocês falaram sobre a última leitura. Vamos lá, no podcast, primeiro no Spotify, né? Eu perguntei o que vocês acharam do episódio. Aí a Flávia Freitas, ainda estou na 6ª leitura e me veio à cabeça que a Anne vai seguir nesse tempo. O Thomas já era apaixonado por ela, então vai rolar romance, só não sei até que ano ficarão juntos. É muitas perguntas, né? É muito louco isso, porque parece que dá um nó na cabeça da gente, essa futuro, passado, como é que vai fazer, porque parece que tudo muda, né? É muito estranho isso. E adivinhar, digo. A Dea Faveri. Nusa, será que a Anne volta para os dias atuais e grávida, talvez? Nossa, Dea, nem pensei nisso. Não lembro do início, mas será que o Thomas morre para que a Anne possa voltar? Apaixonada por cada episódio, linda. Nossa, Dea, me deu um nó agora o que você falou. Não sei. Cara, não sei. A gente só tem aqui conjecturas, né? Porque é muito complicado. A Elizabeth deixou um comentário aqui, mas falando que vou deixar meu comentário no YouTube, porque aqui não tem lugar para todas as palavras. E ela deixou um comentário bem interessante. A leitura, Elizabeth Cardoso Diegoli, né? A leitura está cada vez melhor. Eu não sei o que vai acontecer. Escritor faz cada coisa com a gente e um risinho, né? Numa das leituras, você falou sobre os livros que ela escreve para o pequeno Eoan, sobre se os livros dela ficariam por lá. Lembra quando ela foi na biblioteca e falou o sobrenome? E a moça falou que tinha uns livros lá com o mesmo sobrenome, mas eram bem antigos. Será que são esses? Também gostei do seu cabelo frisado. Obrigada, amor. Eu descobri que esse negócio de você ficar de trancinha, deixa o cabelo todo enroladinho. Eu adoro cabelo enrolado. Obrigada. Então, é aquilo que a gente falou. É muito confuso tudo isso não confuso a história. É muito confuso o que vai acontecer. É muito difícil você chegar a alguma conclusão, porque, gente, é muito louco. É como se ela no passado muda o futuro. Então, se ela está lá no passado e fica no passado sempre com Thomas, significa que Eoan não vai criar a neta. Mas se ela volta de alguma maneira, e eu acho que isso vai acabar acontecendo, isso é minha intuição, e minha intuição, como vocês sabem, é muito ruim, então não fique preocupado que minhas intuições não tem spoiler. É muito rápido a mudança. Por exemplo, ela entra no lago, de repente qualquer coisa, você vê que ela já volta para o futuro. Talvez isso que a nossa amiga falou, de repente ela volta pro futuro, o Thomas morre e ela acaba voltando pro futuro, tipo, inconformada, entendeu? E aí acaba virando um ciclo disso acontecendo sempre, não sei. Vocês estão entendendo? É muito doido isso, tentar concluir. A cabeça da gente dá um nó, pelo menos a minha dá. O título, O Buraco da Agulha. Coisa bem complicada, gente. Capítulo 19, página 259. Nós vamos ler hoje até a página 288. Minha tirinha de leitura que eu adoro. Todos esses fluxos que violentamente passam saíram do buraco de uma agulha. Coisas que ainda não nasceram, coisas que já se foram, ainda incitam do buraco de uma agulha. Caraca. W.B. Yeats. Michael Collins e Joe O'Reilly chegaram cedo na véspera de Natal, com um guarda-costas chamado Fergus a tiracolo e ocuparam os 3 quartos vazios na ala oeste da casa. Fui pensando como a casa tem que ser grande para falar ala oeste da casa. Ala oeste, ala sul, ala norte. Gente, a minha casa não tem ala, não. Thomas encomendou 3 camas novas na loja de departamento Lyons e carregou os estrados e colchões escada acima para os quartos recém-limpos, onde Meg e Maeve os cobriram com lençóis novos e travesseiros fofos. Thomas disse que Michael não saberia o que fazer com uma cama grande em um quarto só dele, tendo dormido tantas vezes em qualquer lugar onde sua cabeça pousasse, e nunca ficando em o mesmo lugar por muito tempo. Os O'Toole estavam fora de si de tanta empolgação, preparando os quartos como se o próprio rei Connor tivesse vindo visitá-los. Eoan estava frenético, enquanto esperava por eles, correndo de uma janela a outra, esperando-os chegar. Ele tinha um segredo que estava louco para compartilhar. Havíamos criado uma nova aventura para a saga de Eoan, uma história em que Eoan e Michael Collins remaram um pequeno barco pelo lago e chegaram à Irlanda do futuro. Irlanda, em nossa história, repousava sobre a bandeira tricolor,
não mais governada pela coroa, e os problemas e tribulações dos séculos passados haviam ficado para trás. Escrevi a história em rimas, organizando cada página. E Thomas desenhou o pequeno Eoan e seu grande amigo sentados no topo das falésias de Moher, beijando a pedra Blarney e dirigindo ao longo da calçada dos gigantes em Antrim. Em uma página, a dupla inusitada via as flores silvestres e se deparava com os ventos da Erie-Claire. Em outra, eles testemunhavam o solstício de inverno em New Grange, no condado de Meath. Quando começamos a história, não era um presente para Michael, mas quando terminamos, concordamos que precisava ser. Era um livrinho lindo, cheio de caprichos irlandeses e anseios esperançosos, com 2 rapazes irlandeses, um grande e um pequeno, perambulando pela Ilha Esmeralda. Eu sabia que a Irlanda não conheceria a paz encontrada nas páginas do nosso livro por muito, muito tempo. Mas a paz viria. Viria em camadas, pedaços, capítulos, assim como uma história. Bonito isso, hein? E a Irlanda das colinas verdes e pedras abundantes, da história pedregosa e das emoções turbulentas, perduraria. Envolvemos o livro em papel e barbante e colocamos embaixo da árvore com o nome de Michael, acrescentando aos pacotes que já estavam lá, presentes para cada um dos autores e novos chapéus e meias para todos os homens. Papai Noel viria depois que Eoan fosse dormir. Comprei a réplica do Ford T, pelo qual Eoan tinha ficado obcecado na casa de penhores de Kelly. E Thomas construiu para ele um veleiro de brinquedo e o pintou de vermelho, assim como de nossas histórias. O fotógrafo do casamento no Graham nos enviou pelo correio cópias das fotos que tirou. Consegui deter o pacote sem que ninguém o visse. Coloquei a foto minha de Thomas, aquele que o Eoan guardaria para sempre em uma pesada moldura dourada. Não era um presente emocionante para um menino, mas era precioso. Coloquei a outra foto do casamento, aquela com Michael sorrindo ao centro, em outra moldura, para dar para Thomas. Aquela foi a noite em que admiti meus sentimentos pela primeira vez, a noite em que confessei tudo. E a lembrança daqueles momentos e o significado da história me deixavam sem fôlego toda vez que eu olhava para a foto. Garvagleb fora transformada em um resplandecente paraíso de cheiros quentes e superfícies luminosas, de árvores brilhantes e perfumadas, amarradas com fitas e decoradas com frutas vermelhas e velas. Não fiquei surpresa de saber que Thomas abria suas portas todos os anos para os vizinhos, contratava músicos e fornecia comida suficiente para encher 1000 barrigas. As festividades sempre começavam no final da tarde e continuavam até a festa migrar para Santa Maria, para a missa da meia-noite, ou para casa, a fim de descansar dos excessos dos dias. Pouco depois das 5 horas, charretes e caminhões agrícolas barulhentos, carros e carroças começaram a descer a pequena estrada em direção à mansão que estava acesa com luzes e sons. O salão, que ficara vazio o ano todo, estava decorado, esfregado e encerado. E havia mesas compridas cheias de tortas e bolos, perus e carnes temperadas, batatas e pães preparados de várias maneiras. Não iriam se manter quentes, mas ninguém reclamou. As pessoas festejavam enquanto andavam, riam e se encontravam, as preocupações deixadas de lado por algumas horas. Algumas cercavam Michael Collins, enquanto outras o evitaram. As linhas já haviam sido traçadas entre aqueles que achavam que ele havia trazido paz para a Irlanda com seu tratado e aqueles que pensavam que ele havia causado a guerra civil. A notícia de que ele estava em Garvagleb se espalhou como um incêndio e alguns ficaram longe por causa disso. Os Carrigan, a família que havia perdido o filho e a casa por obra dos Tans em julho, se recusaram a participar das festividades. As mãos queimadas de Mary haviam cicatrizado, mas seu coração não. Patrick e Mary não queriam paz com a Inglaterra, eles queriam justiça para o filho. Thomas tinha ido fazer o convite pessoal e ver como eles estavam. Eles o agradeceram, mas rejeitaram o convite com uma advertência. Não vamos nos curvar à Inglaterra e não vamos dividir o pão com quem o faz. Thomas ficou preocupado que, mesmo em Dromore, Michael não tivesse descanso nem trégua. Então começou a circular um aviso da sua autoria entre os habitantes da cidade. Não seria permitido debate político ou mesmo discussão em Garvagleb naquele Natal. Aqueles que viessem partilhar da sua hospitalidade o fariam com paz no coração, com o espírito da época, ou não seriam bem-vindos. Só limpar o óculos, gente, só um pouquinho.
que tá embaçadinho para ler aqui. Pronto. E aqueles, até agora, ou não seriam bem-vindos. Até agora, as pessoas haviam cooperado, e aqueles que não podiam tinham se mantido afastados. Thomas me perguntou se eu poderia entreter os convidados com a história do nascimento sagrado e acender as velas na janela do salão. As velas eram uma tradição, um sinal para Maria e José de que havia lugar para eles lá dentro. Na época das leis penais, quando os padres eram proibidos de celebrar missas, a vela na janela era um símbolo do crente, um sinal de que os habitantes daquela casa também receberiam os padres. Houve lábios tensos e olhos brilhantes enquanto eu contava a história e acendia os pavios. Algumas pessoas lançavam olhares fulminantes e cheios de condenação ao pobre Michael, como se nele tivesse esquecido de toda dor e perseguição que havia vindo antes. Ele estava com um copo na mão e tinha uma mecha de cabelo escuro caída sobre a testa. Joe estava de um lado e o homem que ele apresentara apenas como Fergus, do outro. Fergus tinha cabelo cor de cenoura, era magro e estava com uma arma nas costas por baixo do paletó. Não parecia que ele daria trabalho em uma briga, mas seus olhos vazios nunca paravam de se mover. Thomas explicou aos O'Tooleys que Fergus deveria ter acesso irrestrito à casa e ao terreno, e que estava lá para garantir a segurança de Michael, mesmo na pequena Dromhere. Então os músicos começaram a tocar. O centro do salão se iluminou e a dança começou. A voz do cantor era teatral e estridente, como se ele tentasse imitar um estilo que não era o seu. Mas a banda estava empolgada e os ânimos altos. Os casais se formavam e giravam e depois trocavam de pares. As crianças abriam caminho entre eles, dançando e perseguindo umas às outras. As bochechas de Joan estavam vermelhas e seu entusiasmo era contagiante. Maeve e Moira tentavam encurralá-lo e seus colegas para organizar uma brincadeira. Você me fez amá-la. Eu não queria isso, lamentava o cantor de forma pouco convincente. E eu encarei o poncho apimentado em minhas mãos, desejando fugazmente gelo picado. Dance comigo de novo, Anne. Eu sabia quem estava falando antes mesmo de me virar. Receio que não seja muito boa, Sr. Collins. Não é assim que eu me lembro. Não conhecia você muito bem, mas a vi dançando com Declan uma vez. Você estava maravilhosa. E pare de me chamar de Sr. Collins, Anne. Já passamos disso há muito tempo. Suspirei, enquanto ele me puxava em direção aos casais que giravam. Claro que a outra Anne Galahad sabia dançar. Nossas diferenças continuavam aumentando. Pensei na minha relação estranha com o ritmo. Eu dançava sozinha na minha cozinha minúscula em Manhattan, grata de que ninguém pudesse ver minhas pernas desajeitadas e meus dedos desengonçados, sentindo a música com todo o meu coração, mas incapaz de convertê-la em graça. Joan sempre dizia que eu sentia demais para dançar bem. Olha isso. A música está transbordando de você, Anne. Qualquer um pode ver isso. Interessante isso, né? Eu sentia demais para dançar bem. Eu acreditava nele, mas isso não me fazia sentir melhor a respeito da minha falta de habilidade. Acho que esqueci como se dança, protestei, mas Michael não se intimidou. A música mudou repentinamente e o cantor desistiu de suas tentativas de modernidade, indo para algo muito mais tradicional. O violino soltou um lamento e começaram batidas com as mãos e os pés. O ritmo era frenético, os passos eram rápidos demais para que eu pudesse fingir, e eu me recusei a acompanhar Michael Collins. Mas Michael se esquecera de mim, completamente. Ele estava observando Thomas, que havia sido empurrado para o centro da pista de dança. Vai, Tommy! Michael gritou. Mostra como se faz! Thomas estava sorrindo, e seus pés voavam enquanto os espectadores o aplaudiam. Eu só conseguia ficar olhando, fascinada. O violino gritou e seus pés o acompanharam, batendo e chutando. Um herói do folclore irlandês ganhando vida. Então ele puxou Michael, que não estava conseguindo se conter, para o círculo com ele, dividindo o palco. Thomas estava rindo. Seu cabelo caía no rosto e eu não conseguia desviar o olhar. Eu estava zonza de amor e atordoada de desespero. Eu tinha 31 anos, não era uma garota inocente. Nunca fora uma admiradora risonha, uma mulher obcecada com atores ou músicos, com homens que não poderia ter, que não conhecia. Mas eu conhecia Thomas Smith. Eu conhecia e amava, desesperadamente. Amá-lo e conhecê-lo, porém, era tão impossível quanto amar um rosto em tela. Nós éramos impossíveis. Em um momento, em um suspiro, tudo podia acabar. Ele era um sonho do qual eu poderia facilmente acordar. Eu sabia muito bem que, uma vez que acordasse, não conseguiria voltar ao sonho.
De repente, a futilidade e o medo que tinham me assombrado desde o momento em que Thomas me tirou do lago caíram pesadamente sobre mim, e eu engoli o ponche do meu copo tentando aliviar a tensão. Podia sentir a pulsação latejando em minha cabeça como um gongo. Saí do salão caminhando rápido, mas quando cheguei à porta da frente, já estava fugindo das reverberações. Corri para longe da casa e fui para baixo das árvores. O pânico se apoderou de mim e eu pressionei a mão contra a casca espumosa de um cavalo imponente agarrando-o. A noite estava clara e fria, e eu puxei o ar fresco para os pulmões, lutando contra um zumbido em minha cabeça, desejando que o barulho sobre a pele calmasse e diminuísse. A dura realidade da árvore me ancorou, e eu levantei o queixo para a brisa, fechei os olhos e segurei o tronco com força. Não demorou muito para que eu ouvisse um som de uma voz atrás de mim. Anne? Thomas ainda estava sem fôlego, as mangas da camisa enroladas até os cotovelos, o cabelo despenteado, o paletó descartado. Brigitte disse que você saiu disparada da casa como se sua saia estivesse pegando fogo. O que aconteceu, garota? Não respondi. Não porque não quisesse, mas porque estava à beira das lágrimas, com a garganta tão apertada e o coração tão dolorido que eu não conseguia falar nada. O lago acenou, e de repente eu queria andar à sua margem, zombar dele, rejeitá-lo, apenas para me assegurar de que eu poderia. Soltei a árvore e me movi em sua direção, desesperada, destemida. Anne? Disse Thomas, pegando no meu braço para me impedir. Aonde você vai? Pude sentir o medo em sua voz e me odiei. Odiei-me por causar isso. Você está com medo, eu consigo sentir isso. Me diga o que há de errado. Olhei para ele e tentei sorrir, passando a mão em meu rosto e os polegares na marca do queixo. Desculpe, passando a mão em seu rosto e os polegares na marca do queixo. Ele pegou meus punhos e virou o rosto, beijando o centro da palma da minha mão. Você está agindo como se estivesse se despedindo, Condessa. Não estou gostando disso. Não é uma despedida, isso nunca, protestei veementemente. Então o quê? Sussurrou ele, movendo as mãos dos meus punhos até minha cintura, puxando-me para ele. Respirei fundo e pensei na melhor maneira de explicar o sussurro persistente do lago que estava sempre presente na minha felicidade. Na escuridão, os sentimentos eram mais difíceis de ignorar e mais fáceis de desencadear. Eu não quero que você desapareça, eu sussurrei. Do que você está falando? Murmurou Thomas. Se eu voltar, você vai desaparecer. Eu continuarei existindo onde quer que esteja, mas você vai desaparecer. Você vai desaparecer, eu vai desaparecer e eu não posso suportar isso. O gongo aumentou novamente e eu me inclinei para Thomas, descansando a testa em seu peito. Respirei fundo, segurando o ar nos pulmões, antes de soltá-lo mais uma vez. Então não volte, Anne, ele disse gentilmente com os lábios no meu cabelo. Fique comigo. Eu queria argumentar, exigir que ele soubesse a falibilidade da sua sugestão. Mas em vez disso eu o abracei, confortada por sua fé. Talvez fosse mesmo simples, talvez fosse uma escolha. Ergui os rostos, precisando dos seus olhos e da sua firmeza, precisando que ele soubesse que se fosse uma escolha, eu já tinha feito a minha. Eu amo você, Thomas. E talvez não seja uma escolha dela, né, gente? É isso que a gente tem que saber. Talvez não seja uma escolha. Talvez ela não tenha opção. Talvez algo aconteça que ela vai, sabe? Eu amo você, Thomas. Acho que já o amava quando você era apenas palavras em uma página, um rosto e uma foto antiga. Quando meu avô me mostrou sua foto e me disse seu nome, eu senti algo. Algo mudou dentro de mim. Thomas não interrompeu, nem professou seu amor. Apenas ouviu, me fitando com um olhar suave, sua boca mais suave ainda, seu toque em minhas costas, o mais suave de todos. Mas eu precisava de algo em que me agarrar. Então enrolei as mãos em sua camisa, da mesma forma que havia me agarrado à árvore. Sua pele estava quente de tanto dançar, e sua pulsação batia forte sobre meus punhos cerrados, me lembrando de que naquele momento ele era meu. E então as palavras das páginas e o rosto das fotos se transformaram em um homem real, tangível, perfeito. Engoli tentando não chorar. Eu me apaixonei tão forte, tão rápido e tão completamente. Não porque o amor é cego, mas porque ele não é. O amor não é cego, ele é ofuscante, fulgurante. Olhei para você e desde o primeiro dia já o conhecia, sua fé e sua amizade, sua bondade e devoção. Eu vi tudo isso e me apaixonei perdidamente. E o sentimento continua a crescer. Meu amor é tão grande, pleno e transbordante que não consigo respirar dentro dele. É assustador amá-lo tanto, sabendo quão frágil nossa existência é.
Você vai ter que se segurar em mim ou eu vou explodir, ou simplesmente flutuar até o céu, até o lago. Senti um tremor percorrê-lo, suas mãos gentis até seus olhos indulgentes. Então seus lábios sorriram e pressionaram os meus, uma vez, duas vezes e mais uma vez. Seu suspiro fez cócegas na minha língua e eu coloquei as mãos ávidas nele, me rendendo. Então ele murmurou por entre meus lábios, que o procuravam, me beijando enquanto falava. Case comigo, Anne. Vou algemá-la a mim para que você não possa flutuar para longe, para que nunca tenhamos que nos separar. Além disso, é hora de você ter um novo sobrenome. É muito confuso continuar chamando você de Anne Galahad. De todas as coisas que eu pensei que ele fosse sugerir, casamento não era uma delas. Afastei-me com o queixo caído e rindo, sem conseguir acreditar. Por um momento, esqueci os lábios de Thomas e procurei seus olhos. Encontrei-os, claros e sinceros, sob o abrigo dos galhos e da luz da lua de inverno. Anne Smith é quase tão comum quanto Thomas Smith, murmurou ele. Mas quando você é uma condessa que viaja no tempo, o nome não é tão importante assim. Seu tom de provocação estava em desacordo com sua proposta, tão séria. Nós podemos? Nós podemos realmente nos casar? Sussurrei. Quem pode nos impedir? Não posso provar que eu sou eu. E quem precisa de provas? Eu sei, você sabe. Deus sabe. Thomas beijou minha testa, meu nariz e cada bochecha, antes de parar em minha boca esperando que eu respondesse. Mas o que as pessoas dirão? O que Brigitte dirá? Espero que nos deem parabéns. Ele beijou meu lábio superior, depois inferior, puxando suavemente e me incitando a fazer o mesmo. O que Michael dirá? Perguntei ofegante, não me afastando para conseguir conversar. Eu poderia imaginar Michael Collins parabenizando Thomas enquanto sussurrava avisos em meus ouvidos. Mike vai dizer algo ácido e irreverente, tenho certeza. E então vai explodir em lágrimas, porque ele ama tão intensamente quanto odeia. O quê? Comecei novamente. Anne? Thomas pressionou os polegares nos meus lábios, embalando meu rosto e acalmando meu fluxo de perguntas. Eu amo você. Desesperadamente. Eu quero nos unir de todas as maneiras possíveis. Hoje, amanhã e todos os dias que vierem depois. Você quer se casar comigo ou não? Não havia nada que eu quisesse mais no mundo. Nenhuma única coisa. Assenti com o movimento da cabeça, sorrindo sobre seus polegares, submetendo-me completamente. Ele moveu as mãos, substituindo-as por sua boca, mais uma vez. Por um momento, deliciei-me com a possibilidade de permanência em seu sabor límpido e voraz. Pude sentir a promessa nos embalando e me permitir ser embalada. Eu tô pensando aqui, gente, mas se ela volta depois que Owen morreu. Então ela volta com a memória de tudo o que aconteceu. Ai, tá confuso explicar pra vocês, porque tá aqui na minha cabeça, mas não sei se eu vou explicar direito. Olha, ela volta agora, ok. Então ela volta lá nos dias atuais como se fosse o futuro. Então Eoan já morreu e aquele passado em que ela não sabia do Thomas já passou. Ela volta lembrando de tudo, que teve o Thomas. Cara, que triste que ia ser, Jesus. Ela vai voltar para um futuro onde não tem Eoan, não tem Thomas, ela vai lembrar de tudo. Ai, que ruim. Nossa Senhora. E escreveu um livro bem nostálgico. Vamos voltar para a leitura. Pude sentir a promessa nos embalando e me permitir ser embalada. Então o vento mudou e a luz do luar piscou. Um galho quebrou e um fósforo brilhou. Um fio de fumaça de cigarro pairou no ar, alertando-nos de que não estávamos sozinhos, pouco antes que uma voz surgisse na escuridão. Então é verdade, hein? Vocês dois. Minha mãe me disse, mas eu não quis acreditar. Atirei-me no braço de Thomas, engolindo o suspiro, e ele me envolveu, me firmando, enquanto dava um passo na direção do estranho. Pensei que fosse Liam. Seu porte e altura eram semelhantes na escuridão, e o timbre de sua voz era quase idêntico. Mas Thomas, tranquilo e composto, cumprimentou o homem por outro nome, e com uma onda de alívio eu percebi que estava errada. Era Ben Galahad, o irmão mais velho de Declan, aquele que eu ainda não conhecia. Anne cumprimentou bem, rigidamente, inclinando a cabeça. Você parece bem. Sua voz soa formal, desconfortável, sua expressão encoberta pelo cap. Ele deu uma longa tragada no cigarro antes de virar para Thomas. Collins está aqui, falou. Acho que isso me diz tudo que preciso saber sobre onde reside sua lealdade, doutor. Embora, a julgar pela forma como você estava beijando a esposa do meu irmão, não tenho certeza se lealdade é o seu ponto forte. Deus me livre.
Mike é meu amigo. Você sabe disso, Ben? Disse Thomas, ignorando a zombaria. Declan tinha partido fazia 5 anos. Eu não era sua esposa. Michael Collins foi seu amigo também. Um dia. Um dia tivemos uma causa comum. Agora não mais, murmurou Ben. E que causa é essa? Perguntou Thomas tão baixo que era difícil detectar o veneno. Mas eu ouvi. Ben ouviu também, explodindo instantaneamente. A maldita liberdade irlandesa, doutor, retrucou ele, jogando o cigarro de lado. Você está tão confortável na sua mansão com seus amigos poderosos e a esposa do seu melhor amigo que se esqueceu de 700 anos de sofrimento? Michael Collins fez mais pela liberdade irlandesa, pela independência irlandesa, do que você ou eu jamais faremos. Rebateu Thomas, a convicção ressoando em sua voz. Bem, não é o suficiente. Não foi por esse tratado que sangramos. Estamos quase lá e não podemos parar agora. Collins cedeu. Quando ele assinou este acordo, foi uma facada nas costas de cada irlandês. Não faça isso, Ben. Não deixem que eles levem isso também, avisou Thomas. Levem o quê? Os ingleses deixaram sua marca em todos os lugares. Mas não deixe que eles nos dividam. Não deixe que eles destruam famílias e amizades. Se lutarmos uns contra os outros, não nos restará mais nada. Eles terão destruído de verdade a Irlanda. E nós teremos feito o trabalho sujo por eles. Então fizemos tudo isso em vão? Os homens que morreram em 1916, os que morreram desde então, eles morreram por nada? Gritou Ben. Se nós voltarmos um contra os outros, então sim, eles terão morrido por nada, respondeu Thomas. E Ben imediatamente começou a balançar a cabeça, discordando. A luta ainda não acabou, Thomas. Se não lutarmos pela Irlanda, quem irá? Então nossa lealdade é para com a Irlanda? Quanto aos irlandeses, se eles discordarem de nós, devemos destruí-los? Não é assim que deveria funcionar, insistiu Thomas incrédulo. Você lembra como foi, Thomas? As pessoas não nos apoiavam em 1916. Você lembra como elas gritavam, assobiavam, jogaram coisas em nós quando os tãos marcharam conosco pelas ruas depois que nos rendemos? Mas as pessoas mudaram de ideia. Você viu o alvoroço quando começaram a enforcar nossos líderes. Você viu a multidão aplaudindo quando os prisioneiros voltaram da Inglaterra, 8 meses depois. As pessoas querem liberdade. Elas estão prontas para a guerra, se for necessário. Não podemos desistir de lutar agora. Veja quão longe chegamos. Vi homens morrerem. Vi Declan morrer. Não vou começar a atirar nos amigos que me restaram. Não vou. Todas as convicções são boas até se tornarem uma desculpa para guerrear com pessoas com quem você já lutou lado a lado, disse Thomas. Quem é você, doutor? Ben perguntou horrorizado. Sean de Armada deve estar se revirando no túmulo. Sou irlandês. E não vou apontar minha arma contra você ou contra qualquer outro irlandês, contratado ou sem tratado. Você é um fraco, Thomas. Anne está de volta. Onde diabos você esteve, afinal? Indagou ele, virando-se para mim furioso e depois voltando-se a olhar a Thomas, retomando a discussão. Ela está de volta e de repente você perde sua chama. O que Declan pensaria de vocês dois? Ben cuspiu aos nossos pés. O som úmido e espesso. Depois se virou e assinou para Thomas, dispensando-nos. Sua mãe vai ficar feliz de ver você, Ben. Faz muito tempo que vocês não se veem. Coma, beba, descanse. Passe o Natal conosco, disse Thomas, recusando-se a reagir. Com ele? Disse Ben. Ben apontou para a fileira de janelas ao longo do lado leste da casa, que revelava a festa em pleno andamento. Michael estava próximo a uma delas, delineado contra a luz, conversando com Daniel O'Toole. Alguém precisa avisar ao chefão aí para não ficar perto de janelas. Nunca se sabe quem está escondido nas árvores. Thomas endureceu com a ameaça velada. Sua mão apertou meu corpo e eu fiquei grata pelo apoio quando uma voz falou das sombras, acompanhado pelo estalo inconfundível de uma pistola sendo engatilhada. Não, nunca se sabe. Entoou o Fergus, o guarda-costas do Michael Collins, né? É bom, ele é bom. Entoou Fergus, movendo-se em nossa direção. Um cigarro pendia dos lábios do guarda-costas, dando-lhe um ar casual em completo desacordo com a arma que ele empunhava. Ben se encolheu e suas mãos se agitaram ao longo do corpo. Não faça isso, avisou Fergus baixinho. Você vai arruinar o Natal de muitas pessoas boas. As mãos de Ben pararam. Se você for entrar, vou precisar daquela arma que você está pensando em puxar, insistiu Fergus calmamente. Se não for entrar, eu ainda vou pegá-la, só para ter certeza de que você sobreviverá à noite. Cara, que causa isso, gente? Amigos brigando.
Foi o que a Anne falou, né? Primeiro foi Irlanda contra os ingleses, agora irlandeses contra irlandeses, porque revoltados que fizeram um acordo com a Inglaterra. Que loucura isso. Depois foi precisar que você comece a caminhar em direção a Dublin. Ele deixou o cigarro cair e, sem abaixar o olhar, amassou na terra com a ponta do sapato. Aproximou-se de Ben e, sem alarde, o revistou, retirando uma faca de sua bota e uma arma de sua cintura. A mãe dele está lá dentro, o sobrinho também, ele é da família, murmurou Thomas. Fergus assentiu com um único movimento rápido. Certo. Então, por que ele está aqui fora, no meio das árvores, vigiando a casa? Vim ver minha mãe, ver minha cunhada que voltou dos mortos, ver Owen e você, doutor. Vim aqui para o Natal dos últimos 5 anos. Não esperava que Collins estivesse aqui. Não tinha decidido se ficaria, argumentou Ben, ofendido. E Liam? Liam está aqui também? Perguntei. Senti o tremor em minha voz e Thomas ficou rígido ao meu lado. Liam está em York Hall, em Cork. Ele não virá este ano. Muito trabalho a fazer. Há uma guerra em andamento, respondeu Ben. Não aqui, Ben. Aqui não há guerra. Não hoje à noite. Não agora, rebateu Thomas. Ben acenou com a cabeça, o maxilar cerrado, mas com expressão de nojo, e seus olhos condenavam todos nós. Quero ver minha mãe e o menino. Vou passar a noite no celeiro, depois vou embora. Então entre, ordenou Fergus. Ele empurrou Ben para a frente sem abaixar a arma. Mas fique longe do Sr. Collins. Putz, que merda isso, né, gente? Irlandês contra irlandeses. Irmão contra irmãos. 24 de dezembro de 1921, véspera de Natal, né? Página 271. Algo mudou na Irlanda, na virada do século. Houve uma espécie de renascimento cultural. Nós cantamos as velhas canções e ouvimos as histórias antigas, coisas que tínhamos ouvido muitas vezes antes, mas elas eram ensinadas com uma intensidade nova. Olhávamos para nós mesmos e para o outro, e havia uma sensação de antecipação. Havia orgulho, até mesmo reverência por quem éramos, pelo que poderíamos aspirar e por aqueles de quem descendemos. Fui ensinado a amar a Irlanda. Mike foi ensinado a amar a Irlanda. Não tenho dúvidas de que Ben, Liam e Declan foram ensinados a amá-la também. Mas pela primeira vez na vida, não tenho certeza do que isso significa. Depois do nosso confronto com Ben Galahad, Anne e eu ficamos entre as árvores, abalados com o evento. Não gosto deste mundo, Thomas, sussurrou Anne. Este mundo é algo que a outra Anne claramente entendia e que eu nunca vou entender. Que mundo, Condessa? Perguntei, embora já soubesse. O mundo de Ben Galahad e Michael Collins, bonitinho ele chama ela de Condessa, né? Condessa, de linhas mutáveis e mudanças de lado. E a pior parte é que eu sei como termina, eu sei o final, e eu ainda não entendo. Por quê? Por que você não entende? Nossa, desculpa, gente. Perdão. Por que você não entende? Eu tenho um compromisso logo mais. Porque eu não vivi isso, confessou ela. Não como você. A Irlanda que eu conheço é uma Irlanda de canções, histórias e sonhos. É a versão de Euan. Todos nós temos uma. E ainda assim essa versão é suavizada e remodelada, porque ele a deixou. Eu não conheço a Irlanda da opressão e da revolução. Não fui ensinada a odiar. Não fomos ensinados a odiar, Anne. Fomos ensinados a amar. Amar o quê? A liberdade, a identidade, a possibilidade, a Irlanda. Argumentei. O que vocês vão fazer com este amor? Pressionou ela. Como não respondi, ela respondeu por mim. Vou dizer o que vocês vão fazer. Vão se voltar uns contra os outros, porque vocês não amam a Irlanda, vocês amam a ideia da Irlanda, e cada um tem a sua própria ideia do que ela é. Caraca, Anne, você é muito inteligente, Jesus. Só consegui balançar a cabeça, ferido, resistente. A indignação pela Irlanda, por cada injustiça, queimou em meu peito, e eu não queria olhar para ela. Ela havia reduzido minha devoção a um sonho impossível. Um pouco depois, ela puxou meu rosto em direção ao seu e beijou minha boca, silenciosamente implorando pelo meu perdão. Me desculpe, Thomas. Eu digo que não entendo, em seguida dou um sermão, como se entendesse. Não falamos mais sobre a Irlanda, casamento ou Ben Galahad, mas as palavras dela continuaram a se repetir na minha cabeça a noite toda, abafando tudo o resto. E o que vocês vão fazer com este amor? Sentei-me na missa da meia-noite com Mike de um lado, Anne do outro, e eu adormecido em meus braços. Ele começou a bocejar durante a procissão de entrada e dormiu antes da primeira leitura, alheio a todos os cuidados, ignorante da tensão que curvava a cabeça de Mike e franzia a testa de Anne. Eu roncava suavemente enquanto Badri Darby recitava a profecia de Isaías. Sua bochecha, cheias de sardas, estava apoiada em meu peito,
em meu coração dolorido e tive inveja da sua inocência, da sua fé, da sua confiança. Quando Mike se virou para mim no sinal da paz, com a voz suave e o rosto sério, só pude anuir e repetir a bênção. Que a paz esteja com você. Embora a paz fosse a coisa mais distante do meu coração. O padre Darby disse em sua homilia que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Também se pode dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um irlandês parar de lutar. Fui ensinado a amar a Irlanda, mas o amor não deveria ser tão difícil assim. Dever sim, mas amar não. Talvez essa seja a minha resposta. Um homem não vai sofrer ou se sacrificar por algo que não ame. No fim, acho que o que conta é aquilo que mais amamos. Thomas Smith. Capítulo 20, página 275. Os pássaros brancos. Sou assombrado por inúmeras ilhas e muitas praias do Danaã, onde o tempo certamente nos esqueceria e a tristeza não mais se aproximaria de nós. Logo estaríamos longe da rosa e do lírio e seríamos consumidos pelas chamas. Se ao menos fôssemos pássaros brancos, meu amor, flutuando na espuma do mar. W.B. Yeats. Acordei de repente sem saber o motivo. Fiquei escutando, pois pensei que Ioan tivesse acordado, ansioso para ver se São Nicolau tinha vindo durante a noite. Mas em vez disso, vi sons que não pude identificar. Havíamos chegado em casa da missa da meia-noite, nas primeiras horas da manhã, todos dominados e sobrecarregados com seus próprios pensamentos. Aqui a gente tem a versão, sempre o capítulo é a versão da nossa Anne, né? E o diário do Thomas. Thomas levou Ioan para a cama e eu segui ajudando Ioan a colocar o pijama, embora ele cambaleasse meio adormecido durante o processo. Ele já estava profundamente adormecido quando puxei as cobertas até seus ombros. Brigitte não fora à missa para ficar com seu filho, agora que a casa não estava cheia de convidados. Quando chegamos, ela estava na cama e Ben havia partido ou estava no celeiro. Não perguntei sobre seu paradeiro. Desejei a Thomas um suave Feliz Natal e um Feliz Aniversário. E poderia dizer que eu peguei de surpresa, como se ele tivesse esquecido de si mesmo ou não esperava que eu me lembrasse. Eu tinha presentes para ele e um bolo na despensa, mas esperaria até o fim do dia para chamar a atenção para seu aniversário. Ele me puxou para o quarto dele e fechou a porta, arrastando-me com silenciosa veemência, voraz, mas reverente, me beijando como se tivesse passado a noite toda pensando em me beijar e não soubesse quando me beijaria novamente. Thomas não era mulherengo. Na verdade, eu tinha a nítida impressão de que ele nunca tivera nada sério com ninguém antes de mim. Mas ele beijava com uma confiança nascida do compromisso, não escondendo nada e exigindo tudo em troca. Michael Collins brincou, que se Thomas amasse como dançasse, eu era uma mulher de sorte. Thomas amava como dançava, assim como exercia seu ofício de médico, como fazia tudo, com total comprometimento e atenção, cuidadosa aos detalhes. Estávamos ambos sem fôlegos quando me desvencilhei e desci as escadas na ponta dos pés para o meu quarto. Thomas, Michael e Joe Willie passaram quase toda a noite na biblioteca, o barulho de suas vozes e a explosão de risadas me aquecendo enquanto eu adormecia. Agora havia amanhecido. Embora o sol nos meses de inverno fosse fraco e vagaroso, e o céu mudava lentamente de um cinza para finalmente encontrar a luz do dia. Vesti o robe azul escuro que havia deixado na beirada da cama. Coloquei os pés em par de meias de lã e saí do quarto em direção à sala de estar, esperando encontrar Ioan inspecionando os pacotes, embaixo da árvore. Em vez disso, encontrei Maeve alimentando o fogo com a língua entre os dentes e uma mancha de fuligem no nariz. Você e eu fomos as primeiras a acordar? Sussurrei, me sentindo como uma criança entusiasmada. Ah, não, senhora. Eleanor, Moira e mamãe estão na cozinha. O Dr. Smith, o Sr. Collins, meus irmãos e mais uma dúzia estão no quintal. No quintal? Corri para a janela espiando entre a neblina densa e o indiferente amanhecer. Por quê? Hurling, senhora. Eles estão no meio de uma partida e tanto. Meus irmãos estavam tão empolgados que nem conseguiram dormir. No Natal passado, o doutor deu a eles seus próprios bastões de hurling e prometeu que eles poderiam jogar com os adultos este ano. Ele mandou fazer um bastão pequeno para Ioan também. Ele está aí fora agora, provavelmente atrapalhando, resmungou ela. E eu me lembrei da idosa que ela se tornaria. A Maeve com os óculos grossos que dissera que conhecia bem Anne e chamava Ioan de travesso. Ioan está lá fora? Ela sentiu com a cabeça e sentou-se sobre os calcanhares, limpando as mãos no avental. Maeve, senhora, tenho algo para você. Ela sorriu, esquecendo-se do fogo. Para mim?
Fui até a árvore e peguei uma pesada caixa de madeira debaixo dela. Era forrada e acolchoada para proteger os itens frágeis lá dentro. Entreguei a Maeve, que a segurou com reverência. É meu e do Dr. Smith. Abra. Pedi sorrindo. Eu havia visto um conjunto de chá exposto na casa de penhores de Kelly e reconheci a delicada estampa de rosas. Quando contei que ela lembra que ela tomou um café na casa da Maeve, deve ter sido esse o presente que ela deu, gente. Ai, meu Deus, que coisa linda. Quando eu contei a Thomas a história, ele insistiu em comprar o jogo todo com os pires, uma jarra e um açucareiro com uma colher. Maeve abriu a caixa com cautela, prolongando a expectativa o máximo possível. Quando viu as pequenas xícaras de chá aninhadas em cetim rosa, ela ofegou, soando como a jovem dama que estava se tornando. Se você quiser um bastão de Hurling, posso providenciar também, murmurei. Nós garotas não devemos ficar fora da diversão só porque somos mulheres. Ah, não, senhora, ah, não. Isso daqui é muito melhor do que um pedaço de pau bobo. Ela estava ofegante de felicidade, tocando as pétalas com os dedos manchados de fuligem. Um dia, daqui a anos, quando você estiver mais velha, uma mulher dos Estados Unidos chamada Anne, assim como eu, virá a Drumré procurando pela família. Ela virá até sua casa para tomar chá e você vai ajudá-la. Achei que você podia precisar do seu próprio jogo de chá para quando esse dia finalmente chegar. Maeve me encarou, a boca formando o perfeito, os olhos azuis, o ó perfeito, os olhos azuis tão arregalados que preencheram seu rosto magro. Ela se benzeu como se minhas visões a tivessem assustado. Você tem a visão, senhora? Sussurrou ela. É por isso que é tão inteligente. Meu pai disse que você é a garota mais esperta que ele já conheceu. Balancei a cabeça. Não tenho a visão. Não exatamente. Sou apenas uma contadora de histórias. E algumas histórias se tornam realidade. Ela anuiu lentamente com os olhos fixos nos meus. Você sabe a minha história, senhora? Sua história é muito longa, Maeve, eu disse sorrindo. Eu gosto mais dos livros grandes, sussurrou ela, aqueles com dezenas de capítulos. Sua história terá 1000 capítulos, assegurei. Vou me apaixonar? Muitas vezes. Muitas vezes? Ela repetiu emocionada. Muitas vezes. Nunca esquecerei, senhora Anne. Sei disso, Maeve. Eu nunca esquecerei também. Vesti-me apressadamente, fazendo uma trança frouxa no cabelo e colocando vestido, botas e um chale. Não queria perder a chance de assistir a partida. Fui criada por um irlandês, mas nunca tinha visto um jogo de hurling nenhuma vez na vida. Eles empunhavam bastões com rosto feroz em meio à neblina da manhã. Arremessavam e rebatiam, fazendo a pequena bola ir de um extremo a outro do gramado. Euan empunhava seu próprio bastão, embora tenha sido deixado de lado com uma pequena bola que ele rebatia e perseguia repetidas vezes. Ele correu em minha direção quando me viu saindo da casa. Seu nariz, tão vermelho quanto o cabelo. Felizmente, ele estava usando um casaco e um boné, embora suas mãos estivessem muito geladas quando eu me abaixei para segurá-las. Feliz Natal, mãe! Exclamou ele. Noilá Shona Dui, respondi beijando seu rosto. Me diga, quem está ganhando? Ele apontou o nariz para os homens que urravam e se pisoteavam com as mangas da camisa enroladas e o colarinho desprotuado. Estava claramente imune ao frio e sacudiu os ombros. O Sr. Collins e o doutor ficam se empurrando, e o Sr. Tolle não consegue correr, então é derrubado toda hora. Eu ri, observando enquanto Thomas acertava uma bola para Fergus, que habilmente evitou o ataque de Michael Collins, sua boca se movendo tão rápido quanto as pernas. Algumas coisas não tinham mudado, e aparentemente não mudariam ao longo das décadas. Os insultos claramente faziam parte do jogo. 2 times de 10 jogadores cada foram montados entre as famílias vizinhas. Eamon Donnelly, o homem que havia trazido a carroça no dia em que Thomas me tirou do lago, entrou na competição e acenou alegremente para mim de dar um golpe na bola. Assisti fascinada, torcendo por todos e por ninguém em particular, embora estremecesse, toda vez que Thomas derrapava na grama e prendesse a respiração enquanto os bastões se chocavam e as pernas se enroscavam. De alguma forma, todos sobreviveram sem ferimentos graves, e Michael declarou seu time campeão depois de 2 horas de uma partida intensa. Todos correram para a cozinha para comer e beber, café e chá, presunto e ovos, e pãezinhos tão melados e doces que fiquei satisfeita após 2 mordidas. Os vizinhos se dispersaram rapidamente, voltando para suas famílias e tradições. E depois que Thomas, Michael, Joe e Fergus se levaram e se juntaram a nós na sala de estar, nos reunimos em volta da árvore e trocamos presentes. Michael puxou Euan para seu colo para lerem juntos a história que havíamos escrito.
A voz de Michael estava baixa e suave, o tom áspero do seu sotaque de West Cork nas palavras, fazendo meu coração doer e meus olhos brilharem. Thomas entrelaçou seus dedos nos meus. Olha, romântico. Acariciando meu polegar em compaixão silenciosa. Quando a história terminou, Michael encarou Euan com os olhos brilhantes e a garganta arranhada. Você pode ficar com isso para mim, Euan? Pode guardar aqui em Gavek Lab para que possamos ler sempre que eu vier para cá te visitar? Você não quer levar para sua casa e mostrar para sua mãe? Perguntou Euan. Eu não tenho casa, Euan, e minha mãe está com os anjos. Seu pai também? Meu pai também. Eu tinha 6 anos, assim como você agora, quando meu pai morreu, disse Michael. Talvez sua mãe volte como a minha, refletiu Euan. Você só tem que desejar muito. Muito fofo, meu Deus. Foi o que você fez? Sim, disse Euan sentindo. O doutor e eu achamos um trevo de 4 folhas. Os trevos de 4 folhas são mágicos, você sabe. O doutor me mandou fazer um pedido, então eu fiz. As sobrancelhas de Michael se ergueram. Você desejou uma mãe? Desejei uma família inteira, sussurrou Euan, mas todos o ouviram. A mão de Thomas apertou a minha. Sabe, Euan, se sua mãe se casar com o doutor, ele vai ser seu pai, sugeriu Michael muito inocentemente. Por que você nunca segura a língua, Michael? Thomas suspirou. Fergus disse que ouviu uma proposta ontem à noite, insistiu Michael com um sorriso travesso. Fergus grunhiu, mas não se defendeu nem censurou Michael. Tem uma pequena caixa naquele galho ali, está vendo? Thomas direcionou Euan, que pulou no colo de Michael e olhou para a densa folhagem para onde Thomas estava apontando. É para mim? Perguntou Euan com entusiasmo na voz. Suponho que seja, de certa forma. Pode pegá-la e trazê-la para mim? Pediu Thomas. Euan recuperou o tesouro escondido e trouxe para Thomas. Estaria tudo bem se sua mãe abrisse, rapazinho? Euan assentiu enfaticamente e observou enquanto eu levantava a tampa da pequena caixa de veludo. Dentro? Eita, Lelê! É um prevenido! Havia 2 alianças douradas, uma maior que a outra. Euan olhou para Thomas, esperando uma explicação. Pertenceu aos meus pais. Ao meu pai, que morreu antes que eu nascesse, e à minha mãe, que se casou novamente e me deu outro pai. Um pai que foi bom, gentil e me amou, embora eu não fosse seu filho de verdade. Assim como eu e você, disse Euan. Sim, assim como nós. Eu quero me casar com sua mãe, Euan. Como você se sente a respeito disso? Hoje? Perguntou Euan, encantado. Não, começou Thomas em meio risadas. Por que não, Tommy? Pressionou Michael, provocando todos os lados. Por que esperar? Ninguém sabe o que amanhã trará. Case-se com Anne e dê o rapaz à família dele. O olhar de Brigitte se encontrou com o meu e ela tentou sorrir, mas seus lábios tremiam e ela colocou os dedos na boca para disfarçar a emoção. Perguntei-me se ela estava pensando na sua própria família e fiz uma oração silenciosa para seus filhos. Thomas tirou o anel da caixa e deu a Euan, que o pegou e estudou a aliança simples antes de se virar para mim. Você vai se casar com o doutor, mãe? Perguntou ele, estendendo o anel na minha direção. Eu sempre usara o anel de camafeu de Anne na mão direita. Para mim era uma herança, não uma aliança de casamento. Fiquei agradecida por poder deslizar o anel da mãe de Thomas no dedo esquerdo sem nenhum constrangimento. Serviu, eu disse, perfeitamente. Acho que significa que a resposta é sim. Eu aplaudiu, Michael gritou, agarrando o menino e jogando no ar. Agora só precisamos do padre Derby, murmurei. Thomas pigarreou. É melhor marcarmos uma data. Falei com ele ontem à noite, depois da missa, Thomas, disse Mike sorrindo. Você falou? Perguntou Thomas assustado. Falei. Perguntei se ele estava disponível amanhã. Ele disse que pode marcar uma missa nupcial. Estamos todos reunidos para o Natal. Por que não estender a celebração? Disse Mike tentando convencer. Sim, por que não? Soltei. Olha, a nossa menina Anne. A sala ficou em silêncio e eu senti o rosto queimar. Realmente, por que não? Disse Thomas lentamente atordoado. Em seguida um sorriso, branco e ofuscante, fincou seu rosto e eu perdi o fôlego. Ele inclinou meu queixo e me deu um beijo selando o acordo. Amanhã, Condessa, sussurrou. Euan gritou. Michael bateu os pés e Joe deu tapinhas na costa de Thomas. Fergus saiu da sala, constrangido com a exibição e sua participação nela, mas Brigitte continuou sentada na sala, tricotando, com um olhar caloroso e um sorriso genuíno. Os O'Toole voltaram para o jantar de Natal, então falaríamos das novidades a eles, mas eu já estava contando as horas até me tornar Anne Smith. Ai, gente, será que vai dar para ela casar? Meu Deus do céu. Ai, tá louco. Nervoso.
Eu havia me deparado com um relato de uma ocasião em que Michael Collins, Joe Riley e vários outros estavam jantando nas propriedades Lewin Davis, em Dublin. O nome da propriedade, Furry Park, me trouxe à mente a imagem de uma floresta cheia de bichos de pelúcia que se assemelhavam a Christopher Robin e ao Ursinho Pooh, e me perguntei sobre sua origem. Mas a graça da história termina aí. Foi dito que um homem escalou as árvores em Furry Park e tentou atirar em Michael Collins através da janela da sala de jantar. O guarda-costas de Michael Collins, um homem cujo nome não foi mencionado no relato, descobriu o atirador, marchou com ele sob a mira de uma arma para dentro do pânico a uma curta distância da mansão e o matou. Haviam relatos conflitantes. Michael Collins teria estado em outro lugar, completamente diferente, mas os detalhes da história eram extremamente similares ao que aconteceu naquela noite da ceia de Natal. Um tiro, abafado e distante, interrompeu as bênçãos da refeição e nossas cabeças se levantaram como uma só, a oração esquecida. Onde está Fergus? Michael franziu a testa. A xícara de chá de Brigitte se estilhaçou no chão e, sem dizer uma palavra, ela se levantou da sua cadeira e saiu correndo pela porta, segurando a saia. Fiquem aí, todos vocês, ordenou Thomas. Puta merda, o que será que aconteceu? Enquanto Mike se levantava em um pulo. Vou atrás da Brigitte. Vou com você, doutor. Rob O'Toole também levantou seu olho bom sem vida e seu olho cego coberto. Rob, protestou Meg, excessivamente protetora com o filho já crescido. Ela quase o perdera e não queria que ele levasse outra bala. Eu conheço todos os rapazes daqui, mãe, e sei da lealdade de cada um. Talvez eu possa ajudar a resolver isso. Esperamos em um silêncio tenso, olhando para nossos pratos. Euan veio para o meu colo e escondeu o rosto em meu ombro. Não é nada, não se preocupem, vamos comer. Meg O'Toole bateu palmas pedindo à família que fizesse os seus pratos. Depois de uma rápida olhada em mim, eles obedeceram, deliciando-se com o banquete com o apreço de quem já conhecera a fome. Enchi o prato de Euan também, fazendo voltar para sua cadeira. A conversa cresceu entre os jovens, mas os adultos comeram em silêncio, ouvindo se os homens voltavam, aguardando uma confirmação. Por que ela correu daquele jeito, Anne? Michael me perguntou com a voz baixa. Só consigo pensar em um motivo, murmurei. Ela deve pensar que o filho está envolvido. Fergus só tiraria se fosse necessário, Anne, protestou Joe. Acho que foi necessário, murmurei com o coração na garganta. Meu Deus do céu, murmurou Joe. Os meninos Galahad não estão conosco, então. Michael suspirou. Eles não são os únicos. Imaginei que Fergus tinha contado a Michael sobre a proposta de casamento da noite anterior. Também havia contado sobre a presença de Ben Galahad e de seu desagrado em saber que Michael Collins estava em Gava Gleb. Mas aparentemente não. Brigitte voltou para dentro, pálida, mas equilibrada, e pediu desculpas por sua saída apressada. Me preocupei por nada, disse ela calmamente, mas não deu nenhuma outra explicação. Terminamos o jantar, e Thomas e Rob ainda não tinham voltado. Euan estava participando de um jogo de charada com os O'Toole. Michael, Joe e eu escapamos pela porta da frente para o crepúsculo, incapazes de esperar mais. Encontramos Thomas e Rob passando por entre as árvores, onde o pântano encontrava o lago no lado leste do Long Hill. Suas roupas estavam molhadas até os quadris de tanto andar no pântano, e eles estavam tremendo e com os lábios apertados. O que aconteceu? Perguntou Michael. Onde está Fergus? Ele chegará em breve, respondeu Thomas, tentando nos conduzir em direção à casa. Em quem ele atirou, Thomas? Exigiu Michael, recusando-se a ceder com a voz severa. Ninguém de Dromher, graças a Deus. Não haverá nenhum local sem pai ou sem um filho, murmurou Thomas. Relutância e arrependimento o envolveram e ele esfregou os olhos com cansaço. Fergus disse que o homem tinha um rifle de longo alcance apontado para casa. Ele estava escondido fazia um tempo, esperando para atirar, pelo que parece. Esperando por mim? Perguntou Michael sem nenhuma emoção, com a voz sem emoção. O olho bom de Rob se moveu lentamente, nervosamente, e ele estremeceu de maneira violenta. Eu reconheci Sr. Collins. Ele era contrabandista de armas dos voluntários. Eu o vi algumas vezes com Liam Galahad. Eles o chamam de Brody. Embora eu não saiba se é seu nome ou seu sobrenome. Os contrabandistas de Liam não se saíram muito bem. Como assim? Michael perguntou. Martin Kerrigan foi morto pelos Tans em julho, e agora Brody foi morto também. Eles não estavam com a nossa coluna, mas estavam do nosso lado, protestou Rob, balançando a cabeça como se não conseguisse entender. Os lados estão mudando, rapaz, disse Michael, e todo homem está se sentindo preso no meio. Matt Carrigan era barbudo, Anne, e loiro, disse Thomas com os olhos fixos no meu. Agora, acho que ele pode ser um dos homens do barco do lago em junho. Brody se encaixa na sua descrição do terceiro homem. Eu não me dei conta, até Rob me dizer, que eles eram os meninos de Liam.
O que você está dizendo, Thomas? Tommy, que barco? Michael não estava entendendo. Rob não respondeu. E Thomas ficou em silêncio, esperando que eu juntasse as peças. O que ele está dizendo, Michael, é que o homem com quem Fergus atirou esta noite não estava necessariamente aqui para matar você. Eu disse em choque. O quê? Joe Willie gritou completamente confuso. Pode ser que ele estivesse aqui para me matar. Completei. Caraca. 26 de dezembro de 1921, página 285. Eu me casei com Anne hoje. Gente, essa eu não esperava. Juro por Deus. Que bonitinho. Caraca. Apesar de todas as semelhanças entre as duas, ela não me lembra mais de Anne de Declan. Ela é a minha Anne. Isso é tudo que vejo. Ela usou o véu de Brigitte e o vestido de Anne Finnegan, um anjo de Natal todo de branco. Quando comentei sua escolha, ela simplesmente sorriu e disse: quantas mulheres podem usar o vestido da sua bisavó e o véu da sua tataravó? Ela carregava ramos de azevinho, os frutos vermelhos vívidos contrastando com suas mãos brancas, e usou o cabelo escuro solto enrolado na altura do ombro sobre o véu. Ela estava tão linda. A igreja estava fria e a festa de casamento foi tranquila e pacata, depois de 2 dias de alegria e confusão. Achei que Anne iria querer adiar o casamento depois dos eventos da última noite. Mas quando sugeri isso, ela balançou a cabeça, alegando que se Michael Collins conseguia continuar em meio ao caos, nós também conseguiríamos. Ela estava calma, seus olhos estavam claros quando peguei sua mão para entrar na capela. Ela se recusou a cobrir o vestido com o casaco ou chale e se ajoelhou tremendo no altar, enquanto o padre Darby nos conduzia durante a missa nupcial, a liturgia saindo dos seus lábios em uma cadência tranquila, que foi respondida por todos os presentes. Eu também tremia ao olhar para ela, mas não de frio. Agarrei-me a cada palavra, desesperado para saborear a cerimônia para não perder nada. No entanto, nos anos que estão por vir, seria a memória de Anne, seu olhar firme, suas costas eretas, suas promessas seguras, que iriam prevalecer. Ela estava tão solene quanto serena, e Maria nos observava através do vitral, enquanto os rituais eram realizados. Quando Anne fez seus votos, abandonou o sotaque irlandês, como se a promessa que estava fazendo fosse sagrada demais para disfarces. Se o padre Darby estranhou suas inflexões yankees, não fez nenhum comentário ou insinuação. Se houve confusão entre os fiéis, eu nunca saberia. Nossos olhares estavam fixos um no outro, enquanto ela me prometia uma vida inteira, independentemente do que acontecesse. Quando foi a minha vez, minha voz ecoou na igreja, quase vazia, e reverberou no meu peito. Eu, Thomas, aceito você, Anne, como minha legítima esposa, e prometo amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Padre Darby nos uniu em casamento e pediu ao Senhor, em sua bondade, que fortalecesse nosso consentimento e nos cobrisse com suas bênçãos. O que Deus uniu, ninguém separa, disse com entusiasmo, e Mike gritou um caloroso amém, ecoado por Euan, sua vozinha categórica e desinibida pela solenidade da ocasião. Anne mostrou os 2 anéis que eu havia lhe dado na manhã de Natal, e Padre Darby abençoou as alianças. Fiquei impressionado novamente com o símbolo do círculo, fé, fidelidade e eternidade. Se o tempo era um círculo eterno, então nunca acabaria. Com as mãos frias e um desafio esperançoso, Anne deslizou o anel em meu dedo e eu fiz o mesmo. O restante da missa, as orações, a comunhão, as bênçãos, o recesso, ocorreu separado de nós dois, como se tivéssemos caído em um reino onde sons e sutilezas eram silenciados, e onde apenas nós existíamos, e o tempo era líquido ao nosso redor. Então caminhamos para fora da igreja, ao lado de Balingarrá, a morte da colina atrás de nós e a vida inteira na nossa frente, o passado e o presente polvilhados de branco. A neve começara a cair. Os flocos flutuavam como pena a nossos redores, pássaros brancos, alados e maravilhosos circundando acima da nossa cabeça. Virei o rosto para o céu e os observei chegar, rindo com Euan, que levantou os braços para cumprimentá-los enquanto tentava pegar um deles com a língua. Os céus enviaram pombos, gritou Mike, tirando o chapéu da cabeça e abraçando o céu, deixando a neve cair suavemente em seus cabelos e roupas, adornando-os com gelo. Anne não estava olhando para o céu, mas para mim, com um sorriso largo e semblante radiante. Eu trouxe seus dedos gelados em direção à minha boca, beijando-os de puxá-lo para perto, envolvendo-a no chale verde claro que Meg O'Toole havia segurado durante a cerimônia. Costuma nevar com frequência em Drome Ré? Perguntou Anne ofegante, com a voz cheia de admiração. Quase nunca neve, conversei, mas tem sido um ano repleto de milagres. Anne Smith.
Ela sorriu para mim, roubando meu fôlego, e eu me inclinei para beijar sua boca sorridente, sem me importar que tivéssemos espectadores. Acho que Deus está abençoando essa união, senhor e senhora Smith, gritou Mike, e pegando Ewan em seus braços, começou a valsar e a girar ao nosso redor. Os O'Tooles seguiram o exemplo, formando pares e batendo nos calcanhares. Joe O'Reilly curvou-se elegantemente em frente a uma Eleanor risonha, e Maeve convenceu um Severo Fergus a dar uma volta ao redor do cemitério. Maeve já está indo para o primeiro casamento, hein, gente? Até Brigitte e Padre Darby se juntaram à dança. No crepúsculo invernal, com nossa cabeça envolta por flocos de neve, nos balançávamos, comprometidos com o momento, um com o outro e com o Natal, que ficará para sempre em minha memória. Anne está dormindo agora, enrolada de lado, e tudo o que consigo fazer é observá-la. Sinto meu coração tão grande em meu peito que vou sufocar se não ficar de pé. A luz da lamparina a toca livremente, com ousadia até, escovando seus cabelos e traçando a curva da sua cintura e a protuberância do seu quadril. Estou irracionalmente com ciúmes da carícia. Não consigo pensar que todos os homens amem suas esposas como eu amo Anne. Se amassem, as ruas estariam vazias e os campos não seriam cultivados. Oh, meu Deus do céu, que amor! A indústria pararia e os mercados desmicariam, e os homens se curvariam aos pés das suas esposas, incapazes de precisar ou notar qualquer outra coisa além delas. Se todos os homens amassem suas esposas como eu amo Anne, seríamos um bando de inúteis. Ou talvez o mundo conhecesse a paz. Talvez as guerras acabassem e a luta cessasse, pois centraríamos nossa vida em amar e ser amado. Tínhamos apenas algumas horas de casado e nosso namoro não era muito longo, mais longo que isso. Sei que a novidade vai passar e a vida vai se intrometer em breve. Mas não foi a novidade dela, a novidade de nós que me conquistou. É o oposto. É como se sempre tivéssemos estado juntos, se fôssemos sempre estar juntos. Como se nosso amor e nossa vida surgissem da mesma fonte. E no fim, retornassem a essa fonte, entrelaçados e indistinguíveis. Somos antigos, pré-históricos e predestinados. Eu rio de mim mesmo e de minhas reflexões românticas. Grato de que ninguém lá vai ler essas palavras. Sou um homem apaixonado, admirando sua mulher adormecida, macia, nua e bem amada. Isso me deixou bobo e sentimental. Estendo a mão e acaricio sua pele, passando o dedo por baixo do seu braço, do seu ombro e da sua mão. Ela se arrepia, mas não se mexe, e eu observo hipnotizado, enquanto sua pele fica lisa novamente, meu toque esquecido. Deixei uma mancha na curva do seu braço, a tinta em meus dedos. Gostei da aparência, minha impressão digital em sua pele. Se eu fosse um artista melhor, eu a pintaria com impressões digitais, deixando minha marca em todos os meus lugares favoritos, um testemunho da minha devoção. Ela abre os olhos, sorri para mim, com as pálpebras pesadas e os lábios rosados. Eu fico ofegante e patético outra vez, inútil, mas completamente convencido. Ninguém jamais amou como eu amo a Anne. Vem pra cama, Thomas, ela sussurra, e eu não quero mais escrever, pintar, nem mesmo lavar as mãos. PS. Gente, que capítulo lindo, que amor desses dois, um amor que transcende épocas, barreiras, tempo. Que coisa linda, tô assim, apaixonada. Queria ouvir a opinião de vocês, deixem, como sempre, o que vocês acharam do episódio de hoje, para que a gente possa debater. Tem mais 3 dias só de livro, de leitura, e depois a gente acaba. Beijos e até amanhã.